Olá, pessoal. Aqui é o professor Érico e essa é uma aula de literatura para as turmas de terceira série do ensino médio. Nessa aula, nós iremos falar mais um pouco sobre a terceira geração do modernismo brasileiro. Só que nós iremos dividir o assunto em poesia de 45 e prosa de 45. Nós já conhecemos aí as características dessa geração, principalmente as características na poesia, mas também falamos sobre a prosa em um vídeo anterior. Também já tratamos do grande poeta João Cabral de Melo Neto. Então, vamos conhecer um pouquinho mais a fundo sobre a geração de 45, essa geração que seria a geração do pós-guerra, né? O que essa geração queria. E eu levantei uma pergunta aqui nesse vídeo, que é o seguinte: no Ceará, nós tivemos geração de 45? Então, é isso que a gente vai falar. Além da poesia, vamos falar também sobre os dois grandes prosadores ficcionistas da geração de 45, da terceira geração, que é Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Ok? Então, espero que vocês gostem. Acompanhem aí a nossa aula. Então, vamos lá começar com a poesia. Bem, eu trago aqui um dos grandes poetas dessa geração de 45, né? Que seria Geir Campos. O Geir Campos ele vai simbolizar realmente essa poesia, essa busca de uma poesia voltada para a formalidade, né? A forma, o modo formal de escrever, tá? Então, aqui nós vamos ter a presença da palavra rara, do verso metrificado, né? Daquilo que nós já falamos aqui, que os poetas da geração de 45, eles irão fugir daquele modelo, né, conquistado pela poesia da primeira fase do modernismo e também da poesia da segunda fase. Porém, apesar de nós termos nesses poetas como Geir Campos essa poesia metrificada, que busca as palavras mais difíceis, né, palavras raras, que buscam novas metáforas, nós vamos ter também uma preocupação com o existencial, com o ser humano, além de temas relacionados aos problemas sociais. Tá? Então, aqui nós temos Geir Campos falando sobre o inventário. Vamos ler? Esta epiderme há muitos anos me cobre. Guarda algumas cicatrizes, outras não lembro mais, e até mistura uns caminhos da infância a outros de agora. As unhas não direi que são as mesmas, com que o seio nutriz terei vincado. São mais duras, mais feias e mais sujas, pois nem sempre de amor e entrega foi o chão que plantei. Colhi nem sempre. Se os dentes não gastei, gastei meus olhos, entrevendo paisagens, vendo coisas, cegando-me ante sésamos de sombra. A alma apanhou demais e vai pejada, mas vão leves as mãos cheias de nada. Então, a poesia existencial, né? Falando sobre o ser humano, a existência humana. Então, ele utiliza palavras raras, palavras difíceis, né? Como epiderme, pejada, há uma cadência no verso, mas acima de tudo, há uma espécie de filosofia, né? Uma reflexão filosófica sobre o ser humano, sobre quem é ele, quem é o ser humano no mundo, né? Então, esse é um exemplo dessa poesia de 45, nas palavras de Geir Campos. Bem, eu levantei a seguinte pergunta: e no Ceará, será que nós tivemos poetas dessa geração de 45? Sim, pessoal. No Ceará, nessa década, na década de 40, surge um grupo de escritores e artistas que também buscaram sair daquele modelo conquistado pelas gerações anteriores, pela primeira e pela segunda fase do modernismo.
essa geração, né, essa nova geração, esse grupo, ficou conhecido como Grupo Clã. Aqui você está vendo a capa da primeira revista Clã. Porque era uma das maneiras de divulgar o trabalho desses escritores, até artistas plásticos, teatrólogos, né, dramaturgos, seria através de uma revista, a chamada Revista Clã. E ela significa o seguinte: Clube de Literatura e Arte Moderna. Antes se escrevia com M, mas aí eles fizeram um trocadilho, né? Trocaram o M e colocaram ali o tio em cima do A, né? Mantendo assim a nasalidade, né? Clã com M virou clã com tio, tá? Clube de Literatura e Arte Moderna. Então aqui vários escritores, vários poetas dessa geração irão produzir suas poesias, irão divulgar suas poesias, seus romances, né, peças teatrais, estudos, né, todas voltadas aí para entender e para criar um novo modelo de arte. Então a revista Clã ela durou várias edições. Essa que você está vendo aqui é a capa da primeira edição, que saiu em dezembro de 1946. Tá? E desses artistas, desses poetas, eu vou destacar um deles, que seria Aloísio Medeiros. Tá? Aqui eu trago uma poesia do Aloísio Medeiros que você encontra nas revistas Clã. Bem, eu não encontrei uma foto do próprio Aloísio Medeiros, então eu resolvi colocar a imagem dos artistas, né, do grupo Clã, tá certo? E a poesia dele, assim como a de Jair Campos, tem toda essa preocupação formal, tá? E cheia de uma metáfora e de uma filosofia, de uma reflexão filosófica sobre a vida, sobre quem é o ser humano. E aqui ele diz assim: Viagens. A cavalo de galope, vejo ruínas de casas, sinto o lodo do passado, piso folhas amarelas, enveredo pelo tempo, me perco no latifúndio, devorante do sofrer. Úmidos brejos visito, no labirinto das matas. Adorantes, como dantes, me embrenho, e escalante percorro terras incultas, de léguas, léguas e léguas. Mas sou demiurgo, então crio um mundo que não esse, uma vida diferente. A cavalo de galope, nostalgia, nostalgia de não habitadas ver estas terras, estas casas, esta rua Assunção da infância, cirandantes estrelas cantantes, estival, val, val, Pajeú, este mar, este céu, claridades. Ah, eu li errado, né? Estival, raso, val, Pajeú, este mar, este céu, claridades, creptares, diares, este dardo, aldeota, morada maloca, este forte mirante de praia formosa e canos idosos, larvados de lodo martírio. Doutrora, este tempo de agora, esta vida de agora é doutrora, este val desta vida de agora. Vem o vento e sempre vagante, eis-me aqui onde outrora vivi. Então você vê o poeta, o eu lírico, dizendo como é que segue a vida, né? A vida segue a galope, né? A gente está sempre em momentos, vivendo fases diferentes, como se fossem viagens, né? E aí, no final do poema, ele retorna à cidade natal, à cidade de Fortaleza. É tanto que várias palavras aqui fazem referência a essa cidade. O rio Pajeú, um dos rios mais importantes historicamente para o Ceará, né? Aldeota, que é um bairro de Fortaleza, o mar, a claridade, também é muito presente na poesia dos poetas de Fortaleza, falar sobre o mar, sobre a claridade, né? E ele faz essa brincadeira com as palavras, que é muito parecido com o que os poetas simbolistas faziam,
né? Essa repetição de sons consonantais, que nós chamamos de aliteração, né? Uma figura de linguagem em que o poeta, de propósito, ele repete o som de algumas consoantes. Isso vai lá nos últimos versos, né? Vem o vento de sempre vagante, né? Esta vida de agora doutrora. Então, esse trocadilho, que é uma característica simbolista, ou seja, ainda do final do século XIX, reaparece aqui na poesia de 45, né? Característica dessa geração, um retorno ao modelo poético do passado, principalmente do parnasianismo e, como a gente está vendo aqui na poesia de Aloysio Medeiros, do simbolismo. Bem, agora chegou a hora, pessoal, de falar da prosa de 45. Lembrando que, nessa geração, os escritores preferiram escrever ou romances ou contos, mas os dois que a gente vai falar, eles realmente adotaram o conto, que seria uma narrativa mais curta, com elementos bem marcantes e que sempre apresenta um final bem surpreendente, né? Então, não é que os nossos escritores, aqui da geração de 45, não escrevessem romances. Eles escreveram grandes romances, mas há uma preferência pelo conto, né? Por essa história curta, ok? Então vamos conhecer o primeiro deles. Eu resolvi utilizar a fotografia para explicar quem é Guimarães Rosa, tá? Então, Guimarães Rosa foi um grande escritor brasileiro da geração de 45, da terceira geração. Pelas fotos que você está vendo, aparecem homens do campo, aparece o campo, né? O gado, né? Um homem que gosta de animais, um homem que vai montar a cavalo, um homem que está pronto para uma viagem a cavalo, juntamente com os tropeiros, né? Que são aquelas pessoas que levam o gado de um lado para o outro. E ali, no meio dessas pessoas, Guimarães Rosa vai ouvindo as histórias, né? O folclore, as lendas do sertão, porque Guimarães Rosa era mineiro, do sertão de Minas Gerais. Então, na literatura dele, pessoal, o que vai prevalecer é o regionalismo, né? Ele vai escrever histórias regionalistas, histórias que se passam no interior do Brasil, sobre coisas do interior do Brasil, principalmente lendas, a natureza e o mistério do homem vivendo nesses ambientes. Então, a maioria dos seus livros, na verdade, todos eles, tratam desse universo, né? Um dos principais livros do Guimarães Rosa é esse que eu coloquei aqui, Sagarana. Professor, que palavra! Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Ora, Sagarana foi uma palavra inventada. Uma das características da linguagem de Guimarães Rosa é justamente isso, o neologismo. Ele gostava muito de criar novas palavras, utilizando as regras da nossa língua ou utilizando a história das palavras da nossa língua. E assim, Guimarães Rosa ele consegue criar uma linguagem que se assemelha à linguagem do homem do campo, porém com essa característica do neologismo, da criação de novas palavras. Guimarães Rosa ele consegue marcar bem esse regionalismo, fugindo um pouco daquele regionalismo de Raquel de Queiroz, de Graciliano Ramos, que nós vimos lá na segunda fase do modernismo. Aqui, a preocupação é com a natureza, com o mistério e com o próprio homem, tá? Vamos conhecer um pouquinho da linguagem do Guimarães Rosa. Aqui eu tirei um trecho, dois trechos do maior livro dele, assim, o maior romance que ele fez, né? Um dos principais livros de Guimarães Rosa, chamado Grande Sertão, dois pontos, Veredas.
E aí ele diz assim: o Senhor, mire e veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam, verdade maior. Então, perceba uma linguagem completamente diferente, né? O Senhor mire e veja, bem regional, né, pessoal? Mire e veja. Mirar não já é ver? Pois é, a intenção aqui é de aguçar, prestar atenção. Senhor, preste atenção numa coisa. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, né? É uma linguagem muito própria, particular. Você lembra da linguagem do campo, das pessoas do campo, porém tem uma riqueza a mais aqui. Há uma filosofia sendo passada, né? Que as pessoas, elas nunca estão acabadas, completas. Elas estão sempre em transformação. Um outro trecho também bem interessante é esse. Sertão é onde manda quem é forte com as astúcias. Deus, mesmo se vier, que vem armado. Então, mostrando aí os perigos do sertão, né? É bem forte essas frases de efeito, de impacto. E Guimarães Rosa é mestre nisso, em criar esse tipo de frase. Bem, galera, agora a gente vai conhecer um pouquinho de outro escritor, na verdade, de uma das maiores escritoras da língua portuguesa. O nome dela é Clarice Lispector. Aqui eu coloquei fotos dessa mulher, né, que não nasceu no Brasil. Se não me engano, ela nasceu na Ucrânia, né? Se não me engano, se eu tiver falhado a memória. Por isso os traços dela serem bem diferentes. Além disso, né, apesar dos traços, Clarice Lispector era nordestina de coração. Veio para o Brasil ainda muito criança e no Recife, se não me engano, ou vamos falar do Nordeste, eu não sei se é bem no Recife onde ela foi morar, né? Lá ela adquiriu essa alma nordestina. Porém, a preocupação de Clarice Lispector é escrever sobre a alma feminina. Nos textos dela, você vai encontrar justamente isso, uma preocupação de contar a história de modo expressionista, ou seja, o autor ele vai mostrar como é que o personagem vê o mundo ao seu redor, algo completamente diferente. A maioria dos nossos livros, da nossa literatura, é sempre o personagem inserido em um universo criado pelo narrador. Em Clarice, a gente não tem isso. A gente tem o personagem mostrando para a gente como é a realidade que o cerca, como se nós estivéssemos dentro da cabeça do personagem. Além disso, Clarice utiliza um recurso muito interessante chamado fluxo de consciência. Significa que o leitor vai acompanhando os pensamentos e os raciocínios, as inquietações, né? O debate interior que o personagem tem consigo mesmo e com o mundo. E a gente percebe esse personagem chegando a determinada conclusão, a chamada epifania, quando o personagem ele toma partido de alguma coisa, ele reage a alguma situação. Muito interessante. Aqui eu coloquei uma foto bem especial, que é Clarice com outra escritora, né? Aquela escritora ali que você está vendo, uma escritora negra, ela escreveu um dos maiores livros da literatura brasileira, tá? Isso vai ficar guardadinho aqui. E se você assistiu esse vídeo, você vai me perguntar quem é essa escritora que aparece com Clarice Lispector. Bem, eu queria mostrar para vocês agora um trecho, né? Um pedaço de um texto da Clarice. Ora, aqui é um conto da Clarice. E é ele que eu vou ler para você e eu queria que você acompanhasse. Que você percebesse junto comigo
esse fluxo de consciência que eu informei, certo? Perceba a personagem reagindo ao mundo e tomando uma decisão. Mas não é uma decisão só simples, é uma decisão marcada pela psicologia, né? Marcada pela mudança de entendimento das coisas. O texto diz mais ou menos assim: jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. Quando eu era uma pequena, ainda não tinha provado chicletes, e mesmo em Recife, falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem de que espécie de bala ou bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar. Com o mesmo dinheiro, eu lucraria não sei quantas balas. Afinal, minha irmã juntou dinheiro, comprou e, ao sairmos de casa para a escola, me explicou: tome cuidado para não perder, porque esta bala nunca se acaba, dura a vida inteira. Como não acaba? Parei um instante na rua perplexa. Não acaba nunca e pronto. Eu estava boba. Parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer. Examinei-a, quase não podia acreditar no milagre. Eu, que, como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira para chupar depois, só para fazê-la durar mais. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa de aparência tão inocente, tornando possível o mundo impossível do qual eu já começara a me dar conta. Com delicadeza, terminei afinal pondo o chiclete na boca. E agora, o que eu faço? Perguntei, para não errar no ritual que certamente deveria haver. Agora chupe o chiclete para ir gastando do docinho dele. E só depois que passar o gosto, você começa a mastigar. E aí, mastiga a vida inteira. A menos que você perca. Eu já perdi vários. Perder a eternidade? Nunca. O adocicado do chiclete era bonzinho. Não podia dizer que era ótimo. E ainda perplexa, encaminhávamos-nos para a escola. Acabou-se o docinho e agora? Agora mastigue para sempre. Assustei-me. Não saberia dizer por quê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquele puxa-puxa cinzento de borracha, que não tinha gosto de nada. Mastigava, mastigava, mas me sentia contrafeita. Na verdade, eu não estava gostando do gosto, e a vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo, como se tem diante da ideia de eternidade ou de infinito. Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade, que só me dava era aflição. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente, sem parar. Até que não suportei mais e, atravessando o portão da escola, dei um jeito de o chiclete mastigado cair no chão na areia. Olha só o que me aconteceu, disse eu, fingindo espanto e tristeza. Agora não posso mastigar mais. A bala acabou. Já lhe disse, repetiu minha irmã, que ela não acaba nunca, mas a gente às vezes perde. Até de noite a gente pode ir mastigando para não engolir no sono. A gente prega o chiclete na cama. Não fique triste. Um dia eu lhe dou outro. E esse você não perderá. Eu estava envergonhada diante da bondade de minha irmã, envergonhada da mentira que pregara dizendo que o chiclete caíra da boca por acaso, mas aliviada, sem o peso da eternidade
sobre mim. Então você percebe, né? A personagem começa com um sonho, com a ideia de eternidade, ideia que para ela era maravilhosa, mas aí essa comparação da eternidade com o chiclete fez com que ela se desfizesse desse desejo, né, que muita gente tem de se tornar eterno, né, de viver para sempre, coisa que não é verdade. Então, ao longo da história, você vê a personagem refletindo sobre isso, até que no final ela toma a atitude de jogar fora, né, aquele chiclete que representa a eternidade e se vê aliviada de saber que ela não tem mais esse peso de carregar a eternidade dentro dela, ou pelo menos a ideia de eternidade. Então, pessoal, essa é a literatura de 45, dos escritores de 45. Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Aloísio Medeiros, Geir Campos, João Cabral de Melo Neto e muitos outros. Então, espero que você tenha gostado. Assista a aula quantas vezes você quiser e eu espero, hein, você dizer aqui nos comentários quem é aquela escritora que estava lá com a Clarice Lispector na foto, ok? Só digo o seguinte, o nome do livro que ela escreveu é Quarto de Despejo. Boa sorte na pesquisa. Até mais, pessoal.